Olhe atentamente para estes símbolos gravados na rocha. À primeira vista, parecem apenas desenhos aleatórios, rabiscos de uma tribo antiga. Mas quando arqueólogos, astrônomos e linguistas tentaram decifrá-los, o que eles encontraram foi um enigma perturbador. Um mistério que desafia tudo o que sabemos sobre o passado do nosso continente. No coração do interior da Paraíba, ergue-se um monumento impressionante, a Pedra de Ingá. Um paredão de rocha maciça coberto por centenas de entalhes feitos há milhares de anos. Tudo feito com uma precisão técnica que a ciência ainda tenta explicar por completo. Quem escreveu nessas pedras? Que mensagem tentaram deixar para o futuro? Seria um mapa estelar? O registro de uma viagem de povos do outro lado do oceano? Ou um enigma que a arqueologia tradicional prefere ignorar? Os estudos realizados no local revelam dados intrigantes. Dados que trazem novas perspectivas sobre as populações que habitaram o nosso território no passado. Para entender onde esse mistério está escondido, precisamos olhar para o mapa do Brasil, mais especificamente para a região Nordeste. No estado da Paraíba, encravado na área do Agreste Paraibano, fica o município de Ingá, uma região marcada pelo clima semiárido e pelo solo rochoso, a pouco mais de 90 quilômetros de distância da capital João Pessoa. Avançando pelo interior dessa região, a paisagem revela o cenário típico do sertão. É em uma área mais isolada deste município, cruzando a vegetação nativa da Caatinga, que encontramos o leito do rio Ingá. É exatamente ali, cercado pela natureza rústica e pelo silêncio do vale, que o monumento se esconde. Para compreendermos a magnitude desse mistério, precisamos voltar no tempo. É necessário acompanhar as primeiras expedições que tentaram estudar o local. Oficialmente, a Pedra de Ingá entrou para os registros históricos ainda no século XIX. Foi nessa época que pesquisadores relataram a existência de uma rocha singular situada bem no leito do rio Ingá. O impacto inicial foi inevitavelmente marcante. Diferente de outras inscrições rupestres encontradas pelo Brasil que geralmente mostram apenas desenhos simples de animais, a Pedra de Ingá exibia algo completamente diferente e muito mais complexo. Trata-se de um painel vertical de rocha gneiss. Ela mede impressionantes 24 metros de comprimento por quase 4 metros de altura. Toda sua extensão está tomada por baixo-relevos profundos, esculpidos diretamente na rocha dura com uma precisão cirúrgica. Os sulcos são largos, são limpos e incrivelmente polidos. Isso levanta a primeira grande questão científica. Como povos da pré-história, sem o domínio de ferramentas de metal, conseguiram cavar e polir a rocha com tamanha perfeição? A resposta para essa pergunta continua sendo um completíssimo espaço em branco nos manuais de história. Antes da chegada dos primeiros cientistas e pesquisadores modernos, a população local já convivia com o monumento e criava suas próprias explicações para a existência daquelas marcas. Lendas antigas da região do sertão paraibano afirmavam que os desenhos não haviam sido feitos por mãos humanas, mas sim por divindades, ou por seres gigantescos que habitaram a terra em tempos primordiais. Havia também mitos que associavam as inscrições a mapas de tesouros ocultos, riquezas deixadas por povos antigos. Essas narrativas populares, embora fantásticas, refletem o profundo impacto visual do monumento. Revelam o respeito que o paredão de pedra sempre exerceu sobre qualquer pessoa que se aproximasse dele, muito antes de se tornar um objeto de estudo acadêmico. As análises geológicas indicam que os entalhes possuem milhares de anos de idade. E ao observar os desenhos de perto, os cientistas começaram a notar padrões que intrigam a ciência até os dias atuais. Os símbolos da Pedra de Ingá não são apenas decorativos. Eles mostram espirais perfeitas e estruturas geométricas complexas. Figuras que lembram constelações estelares. E, o mais impressionante de tudo, caracteres que se assemelham a escritas de civilizações antigas do Velho Mundo, como os fenícios e os egípcios. Isso fez surgir uma das teorias mais ousadas da arqueologia. No século XIX, pesquisadores defenderam uma hipótese controversa. A de que navegadores fenícios teriam cruzado o Oceano Atlântico milhares de anos antes de qualquer colonizador europeu. Eles teriam subido os rios do Nordeste e deixado o registro de sua passagem gravado na rocha paraibana. Seria a Pedra de Ingá a evidência de que este território foi visitado muito antes do que nos ensinam nos livros de escola? Mas se a teoria dos fenícios divide opiniões, as descobertas feitas por astrônomos nas últimas décadas tornaram o caso ainda mais fascinante. Engenheiros e astrônomos que visitaram o local começaram a mapear os desenhos geométricos e perceberam algo inacreditável.
Muitos deles não eram aleatórios. Eram representações exatas de fenômenos astronômicos. Existem glifos que replicam com precisão a posição da constelação de Órion, o aglomerado estelar das Pleiades, e até mesmo a trajetória do Sol durante os solstícios e equinócios. Diante disso, a hipótese de que a pedra seria um antigo e sofisticado observatório astronômico pré-histórico ganhou imensa força. Pense bem. Quem quer que tenha esculpido a pedra de Ingá possuía um conhecimento profundo sobre o movimento dos astros. Um conhecimento que as tribos daquela época, teoricamente, não deveriam dominar de forma tão avançada. Então, quem eram os verdadeiros autores dessa obra? O que motivou esse mapeamento celeste tão rigoroso no meio do sertão? Outro fator essencial que a maioria das pessoas desconhece é que o mistério não se limita ao grande paredão principal. Ao redor dessa rocha de 24 metros, existem outros blocos menores de pedra. Eles também estão cobertos por inscrições e sulcos profundos. São conhecidos pelos arqueólogos como as pedras marginais. O fato de existirem múltiplos blocos trabalhados com a mesma técnica sugere algo maior. Toda aquela área do leito do rio funcionava como um grande complexo de registros. Uma espécie de santuário de pedra, onde diferentes gerações de uma sociedade antiga se reuniam para registrar seus conhecimentos mais importantes. Obviamente, tamanha complexidade e a presença de mapas estelares na rocha atraíram a atenção de correntes ligadas à ufologia e a teorias de antigos contatos. Para esses pesquisadores e entusiastas, os símbolos da pedra de Ingá seriam, na verdade, uma mensagem, ou um mapa deixado por visitantes de fora da Terra no passado remoto, utilizando a rocha como um registro de coordenadas espaciais. Embora essa vertente não tenha validação da ciência oficial, o fato de especialistas respeitados ainda não terem decifrado o significado real daquela pedra deixa uma lacuna enorme. Uma lacuna onde o mistério e a realidade se cruzam inevitavelmente. E isso nos leva a uma triste realidade sobre o nosso próprio passado. O mundo inteiro celebra e estuda os mistérios de Stonehenge, na Inglaterra. Todos conhecem as linhas de Nazca, no Peru. Mas a Pedra de Ingá, que é um dos monumentos arqueológicos mais importantes de todo o continente americano, permanece praticamente esquecida. Ela é desconhecida para a grande maioria das pessoas. Este enigma de pedra, localizado no interior do Nordeste, luta sozinho contra o tempo. Luta contra o vandalismo e contra a falta de investimentos em pesquisas acadêmicas. Faltam respostas definitivas que possam, finalmente, desvendar a sua verdadeira origem. A ciência oficial estuda o monumento através da arqueologia tradicional. Mas o tamanho, a técnica e a disposição dos símbolos provam que existia um conhecimento muito maior acontecendo naquele pedaço de terra, milhares de anos atrás. Um conhecimento esquecido que foi enterrado pelo tempo. Hoje, a rocha continua lá, resistindo à ação do tempo, ao sol escaldante do sertão e às cheias do rio, guardando um segredo que atravessou milênios intacto. Teria sido o trabalho de uma civilização avançada e perdida no tempo? O registro de navegadores da antiguidade? Ou um mapa cósmico que ainda não temos a capacidade de compreender? A verdade continua gravada na pedra, esperando o dia em que será finalmente decifrada. Se você não conhecia esse mistério fascinante da Pedra de Ingá e acredita que a história real do nosso país merece ser valorizada, apoie este projeto. Deixe o seu like e se inscreva para acompanhar as próximas descobertas. O seu apoio é fundamental para mantermos esses segredos vivos. Deixe a sua opinião nos comentários. Quem você acha que escreveu nessas rochas? Obrigado por assistir e até a próxima!